Olá pessoal, vamos para o último vídeo da nossa série sobre teoria crítica, o meu balanço sobre a teoria crítica, mas antes não se esquece, participa engajando, então curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, recomenda o vídeo para a galera, isso tudo é fundamental. Também é fundamental você participar da campanha de financiamento coletivo do canal, que isso ajuda a manter o meu trabalho aqui nas redes. Então chega junto no Apoia-se, que está com campanha de recompensa, com Clube do Livro, etc. E tá muito massa. Mas se não quiser participar do Apoia-se, participa também aqui do Pix, que o QR Code está aparecendo na tela. Valeu e vamos pro vídeo. Então, pessoal, a gente vai para o nosso último vídeo da teoria crítica, que vai ser um balanço da teoria crítica, né? O meu balanço da teoria crítica. Como vocês sabem, eu estudo teoria crítica, minhas pesquisas mais formais na universidade são sobre teoria crítica, são os autores que eu busco pensar, inclusive pensar política, etc. Não exclusivamente a partir deles, mas a partir das ideias deles, não para repetir eles, mas para tentar pensar a partir deles, né? Que é uma forma como eu penso filosofia, não é para a gente estar repetindo autor feito papagaio, independente do autor que seja, não é para a gente estar repetindo feito papagaio, mas é para a gente estar pensando a partir deles, né? Então, bem, eu acho que dois pontos são fundamentais que eu queria partir desses dois lugares, né? Entender que teoria crítica não é um marxismo cultural, não é um grupo de marxistas, doutrinadores e etc, né? Todo esse senso comum que se vê por aí, isso não tem nada a ver, né? A gente viu aqui na nossa série qual é a relação que esses autores possuem com o marxismo, ora mais distantes, ora mais próximas, ora tentando se colocar como marxistas, ora se afastando mais do marxismo, ou seja, sempre uma relação dúbia com o marxismo, ainda que partilhe de elementos oriundos do pensamento de Marx, afinal de contas, eles têm essa relação direta com Hegel, Marx e Freud, né, essa tríade. Né? E um outro ponto é o fato deles terem essa relação dúbia, né, de idas e vindas com relação ao marxismo também não significa que eles são um bando de liberal, pós-moderno, pelego, agentes do imperialismo e etc. Né? A gente não precisa cair nessa dicotomia estúpida e que não leva a lugar nenhum. Não. A leitura atenta, você vai ver que não é nem uma coisa, né, nem outra, né? Nem um grupo bolchevique, nem um grupo de agentes do imperialismo. Né? Acho que dá para a gente fazer uma crítica radical a esses autores sem precisar cair nem no lado, nem no outro. Né? Até porque a gente não precisa de mais estupidez no mundo e nas redes. Né? A minha forma como eu lido com esses autores, como eu falei, é uma forma extremamente crítica. Né? Eu sou um crítico da teoria crítica, radicalmente crítico da teoria crítica, o que não significa que eu estou jogando o bebê com a água fora. Pelo contrário, eu acredito que é possível pensar a partir de elementos que a teoria crítica coloca. Né? E isso meio que faz parte até da tradição da teoria crítica, para o bem ou para o mal. Né? Pode ter ido para um lugar pior, acho que foi para um lugar pior, mas as gerações da teoria crítica elas se sucedem meio que nesse movimento de repetir mais criticar, né? Repetir mais criticar. E o tempo inteiro nesse processo você vê uma geração tentando apontar os limites da outra, tentando apontar os limites da própria teoria crítica, ao ponto que esse movimento fica tão incessante que a própria teoria crítica termina se transformando numa crítica da teoria crítica, né? Termina se voltando muito para si mesmo, e isso é um problema seríssimo, né? Uma teoria que era para tá pensando a sociedade, está mais voltada a pensar a si mesmo do que pensar o mundo. Né? Está mais preocupado em afiar suas armas do que usá-las no mundo. Né? Então isso é um problema, ainda que essas armas tenham sido afiadas, né, por Habermas, Honneth, assim, pelo amor de Deus. Né? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso. Antes eu queria fazer um breve preâmbulo, porque eu vou tentar focar muito mais no que se tornou a teoria crítica nos últimos anos, né? Que eu acho que é o ponto central. Né? Eu acho que para a primeira geração, o que eu tenho a dizer é que é uma geração que muito mais potente criticamente, muito mais um horizonte político anticapitalista explícito, ainda que tenha caído no seu pessimismo, ainda que tenha caído por vezes em uma certa visão utópica sobre o processo emancipatório, ainda assim era uma geração abertamente anticapitalista, abertamente crítica da forma de vida do capital,
e que tinha alguns pressupostos que eu considero importantíssimos para todo teórico crítico, né? Para toda pessoa que se coloca como uma pessoa que quer ser crítica socialmente, e não só dentro da teoria crítica estrito senso, mas fora também, né? Que é uma postura radicalmente crítica. A teoria crítica, ela teve a qualidade, e por vezes essa qualidade está em excesso, se tornando um defeito, de não abrir mão da sua posição crítica, não abrir mão da sua autonomia intelectual. Então, essa autonomia intelectual radicalmente crítica, ela é fundamental, ao meu ver. É lógico que ela não pode ser descolada do movimento político concreto, e aqui, ao meu ver, esse foi o problema da teoria crítica, mas essa autonomia intelectual ela é fundamental. A capacidade de crítica e a força da crítica, ela não pode se silenciar em favor de regimes políticos, em favor de autor A ou B, em favor de concepção A ou B de sociedade. A teoria crítica, ela ou é radicalmente crítica ou não é. Isso porque há um risco muito grande da teoria ser usada como justificadora de regimes, seja eles um regime capitalista, seja ele um regime comunista, etc. Como o marxismo termina por se tornar isso, quem vai falar, por exemplo, Lukács, Marcuse em o marxismo soviético, o marxismo termina por se tornar na União Soviética uma teoria legitimadora do Estado, né? Uma teoria legitimadora do Estado, legitimadora do poder político do partido, e não uma teoria crítica, e não uma teoria que visa alimentar a capacidade, inclusive de, a partir da crítica, melhorar aquele regime, melhorar as condições de existência dentro de um regime que coloca outros problemas muito melhores de se dar do que os problemas dados pela ordem do capital. Ainda assim, a interdição da crítica dentro de um regime, ainda que socialista, etc., pode significar o bloqueio de brechas emancipatórias para além da mera questão econômica, ou para além de meras questões que estão colocadas em processos revolucionários específicos. Isso porque nem só de questões econômicas e de exploração do trabalho vive os processos de dominação humana. A gente está falando, por exemplo, de questões do feminismo, questões da população LGBTQIAP+, questões raciais, questões de sexualidade, questões étnicas, questões de linguagem, questões geográficas, questões geopolíticas e etc, etc, etc. A emancipação não é fruto apenas da reorganização produtiva. A reorganização produtiva, ela é a catapulta para a gente pensar processos emancipatórios, mas ele não se encerra em si mesmo. Quando você interdita a crítica, você está dando como fim o processo de emancipação que não chegou ao fim. Ou seja, você está conservando estruturas de dominação, você está conservando relações opressivas, você está conservando uma relação social problemática com o homem, com a natureza, por exemplo, e assim por diante, né? Então, acho que existe essa força na teoria crítica de insubmissão radical, né? De não se submeter a quem quer que seja, né? Por outro lado, essa mesma qualidade pode se tornar um defeito muito facilmente que, pela teoria crítica não ter tido um largo histórico de inserção prática em movimentos políticos, né? Então, o que a teoria crítica via de imanente, né, a necessidade da imanência, da prática para a análise da sociedade, vinha muito mais de movimentos externos à própria teoria crítica do que da inserção desses autores em movimentos práticos, ainda que houvesse aqui e ali pontualmente ou um autor mais engajado, por exemplo, Marcuse, etc., você não tinha essa ligação tão íntima com a organização política, o que fez com que essas críticas, principalmente ao socialismo real, etc., que, ao meu ver, muitas eram válidas, saíssem com um tom destrutivo e não com um tom de melhoramento, justamente pela ausência, uma estratégia política, uma ausência da capacidade de mediar estrategicamente a linguagem crítica para que, mantendo a sua crítica, ela conseguisse produzir um outro efeito.
né? E não um efeito de, em plena Guerra Fria, você terminar alimentando discursos anticomunistas, como terminou acontecendo em alguns casos, né? Então, eu acho que essa linha tênue é importante. E um terceiro e último ponto da teoria crítica é que, se por um lado a teoria crítica, Losurdo vai falar, né, do recalcamento da questão colonial na teoria crítica. Eu concordo parcialmente com Losurdo. Eu acho que a teoria crítica lidou superficialmente com a questão colonial. Mas isso não significa que não apareça a questão colonial na teoria crítica. Ela aparece pontualmente, mas o projeto teórico da teoria crítica leva à consequência pensar a questão colonial a partir da crítica da razão. Então, quando a teoria crítica pensa, por exemplo, em dialética do esclarecimento, quando Adorno vai pensar lá a dialética negativa, você vai ver a partir da crítica da razão, a partir dessa ideia de razão universalizante, etc., da produção identitária da razão, você vai ver que isso explicitamente, como vai colocar Adorno na dialética negativa, produz uma relação humana que se explicita no processo colonial através de uma desumanização do outro. Adorno vai colocar isso de maneira explícita, né? Por exemplo, na dialética negativa. É claro que diretamente isso aparece muito poucas vezes nas obras desses autores. Deveria aparecer muito mais. Onde o recalcamento da questão colonial aparece mais é quando esses autores falam sobre as lutas anticoloniais. Falam muito mal justamente por não ter a noção de estratégia política. Isso é um defeito gravíssimo desses autores. Gravíssimo, né? Faz com que eles percam a noção de que a luta política se dá na luta e não na teoria. Né? Claro que a teoria é um momento importante, mas ela não se dá na teoria. Né? Especialmente para povos que não estão no centro do capitalismo. Eles podem abstrair a teoria como um momento da reflexão racional, porque eles estão na Alemanha, eles estavam nos Estados Unidos. Para uma pessoa na Argélia, não há essa possibilidade. A falta de sensibilidade a essa diferença, isso é um processo de recalcamento da questão colonial, e isso reflete, de certa forma, uma concepção universalizante da razão. Então, esse é um elemento, ao meu ver, bastante problemático da teoria crítica. Né? E que reflete, de certa forma, ainda que, teoricamente, como eu falei, há elementos para pensar a questão colonial a partir da teoria crítica, pelo viés de crítica da razão, ainda assim, a gente vê como a emancipação, que é um conceito fundamental na teoria crítica, ela sempre teve em déficit. Você tem um déficit de emancipação na teoria crítica. E esse déficit se dá na primeira geração por um elemento básico, que é a falta de noção de prática estratégica do fazer político, da necessidade prática estratégica que muitas vezes muitos grupos sociais, muitas questões impõem aos sujeitos. Por exemplo, as pessoas que estavam em luta anticolonial, sei lá, na Argélia, no Congo, enfim, essas pessoas não tinham a opção de não lutar. Quando os Pantera Negras se organizam e se armam para se defender, para se autodefenderem, como eles colocam, eles não tinham a opção de não fazê-lo. Não se trata de uma reflexão abstrata sobre os limites e as possibilidades do fazer emancipatório. Se trata de urgência, de vida ou morte, de ter o que comer. Quando Josué de Castro fala que a fome determina a existência do ser nos mangues de Recife, ele está falando de urgência da vida, da prática, do bucho que ronca, da maré que sobe e alaga a casa. Isso é urgência. Isso também tem que estar considerado quando um dos elementos metodológicos da teoria crítica é a imanência. A imanência não está na abstração reflexiva. A imanência está em olhar que a pessoa que passa fome tem urgência. Em olhar que a pessoa que está sob cerco colonial tem urgência. E que se tem urgência, não adianta a gente tentar dizer para ela que o que ela está fazendo é permeado por uma razão instrumental. Ela quer comer. E o único ato para uma pessoa que tem fome de liberdade é comer. Independente se como ela vai fazer é razão instrumental, comunicativa, linguística, reconhecimento, etc. Não há
razão, não há humanização dentro da fome, dentro do colonialismo. Então, esse elemento radicalmente imanente do fazer político e do processo emancipatório, do pensar politicamente e do agir politicamente, ainda que sob o regime da urgência, ele é completamente perdido na teoria crítica porque eles podem se dar o luxo de não tê-los. Porque nós estamos pensando do Brasil, de Recife. Eles estão pensando de Frankfurt. Estão pensando dos Estados Unidos. Há um abismo de diferença de problemas, né, de questões. Ou seja, há uma geografia da enunciação de problemas que precisa ser pensada para se pensar a emancipação. E para se pensar quais são os horizontes de emancipação, as possibilidades de emancipação. Por outro lado, a partir da segunda e terceira geração, eu vou juntar Habermas e Honneth aqui num bolo só, ainda que, enfim, estejam errados, e aí para ver as diferenças, vejam os vídeos sobre Habermas e Honneth aqui no meu canal. Você tem um rebaixamento ainda pior, assim, em relação à primeira geração. Né? Se na primeira geração você tinha um problema, um rebaixamento dado pelo próprio descolamento da razão, do horizonte estratégico político, você tem agora um rebaixamento do próprio horizonte político. Né? Porque, querendo ou não, esses autores da primeira geração, eles eram anticapitalistas. Eles tinham como horizonte superar o capitalismo. Eles eram entusiastas da Revolução Russa, mesmo com todos os seus problemas. Eles foram favoráveis da Revolução Alemã. Claro, depois eles vão cair num certo niilismo, etc., como a gente vai ver, enfim, como a gente viu, né, nos últimos vídeos e tal. Mas havia esse horizonte anticapitalista. A segunda e a terceira geração, a emancipação vai se resumir a o projeto moderno, no caso de Habermas, né? O projeto moderno, de Habermas e Honneth, né? O projeto moderno, ele produziu uma sociedade que por algum motivo deu errado. Mas se a gente ajustar o que tem bloqueado o que deu errado, vai dar certo. Então o horizonte político é fazer a sociedade liberal burguesa dar certo. Então você cria no caso de Habermas, ainda mais rebaixado do que Honneth, né? Então você cria um rebaixamento assim absurdo. Então, por exemplo, no caso de Habermas, vai fazer isso a partir da noção de que as instituições da sociedade moderna, a promessa era de que o espaço público seria um espaço de debate político e assim por diante, e que esse debate político ia produzir sujeitos livres debatendo livremente e que vai melhorando a sociedade num processo contínuo de emancipação. Quando o Chile, em 73, antes, né, nos anos 70, decide democraticamente colocar Allende no poder, os Estados Unidos bombardeou La Moneda e matou 50 mil pessoas. Não tem entendimento na América Latina. Pode ter entendimento na Alemanha de Habermas. Mas na América Latina não existe entendimento. No Brasil, quando uma pessoa do campo vai lá, tenta ocupar uma terra, o agronegócio recebe matando. O Brasil é um dos países do mundo que mais mata militantes do campo. Qual é o entendimento? De que entendimento está falando? Habermas pode se dar ao luxo de ser ingênuo porque ele é um alemão branco vivendo em Frankfurt. E aí você pega Honneth, que tem um horizonte um pouquinho melhor, um horizonte comunitarista, né? É o liberal comunitarista, que é um horizonte liberal, que é uma utopia liberal, né? Achar que o capitalismo vai viver de crescimento zero, de controle total do Estado sobre a distribuição de renda, enfim, né? É uma utopia completa na cabeça de Honneth, mas que não deixa de ser bonito de ver. Assim, é bonito de ver a ingenuidade humana. Mas, mais uma vez, Honneth pode se dar o luxo de ser ingênuo porque ele é um cara branco morando em Frankfurt e que ganha muito bem e que não sabe o que é pegar um barro macaxeira em Recife e que não sabe o que é começar a chover e ter medo. Ele não sabe o que é isso. Então, assim, é claro que com esse rebaixamento do horizonte político, né, onde de um lado você tem a defesa de uma democracia liberal burguesa radical, né? A defesa de uma democracia radical no lado de Habermas e a defesa de um comunitarismo do lado de Honneth, você tem um rebaixamento político, porque, além de tudo, não é como se esses autores defendessem esses horizontes. A teoria deles dependem desses horizontes para funcionar. Ela depende desses horizontes.
Ainda que o conceito de reconhecimento não dependa desse horizonte para existir. Então, por exemplo, Fanon vai trabalhar com o conceito de reconhecimento. O horizonte político de Fanon não era esse rebaixamento tosco. Mas o grande ponto é que esse rebaixamento retira um elemento fundamental da primeira geração, que era o horizonte anticapitalista. Você tira completamente o horizonte do anticapitalista de fundo. E, por outro lado, você produz um bloqueio da imaginação política. O meu ponto de partida, né, e aqui para encerrar o vídeo, a minha perspectiva dentro da teoria crítica é que a forma como a teoria crítica lida com a análise do social, ela é muito rica, a partir dessa dialética imanente e transcendente. Ainda mais se partirmos da análise de um lado, da constituição do sujeito e da análise do capitalismo a partir da subjetividade humana, a partir também da produção da subjetividade humana, o ser humano como a própria subjetividade humana como produto do capital. Essa dupla possibilidade, ela é fundamental. E aqui uma análise que, claro, outras teorias fazem isso, mas não fazem isso de maneira tão rica quanto a teoria crítica faz, com tantos elementos conceituais quanto ela faz. Por outro lado, é preciso resgatar e apontar que a teoria crítica, enquanto campo teórico crítico emancipatório, ela chegou a uma crise absoluta. Se não para falar do seu próprio fim. Né? Então, você falar dessa crise do fim da teoria crítica significa falar do fim do próprio horizonte emancipatório da teoria crítica. Né? Que, se ele já nasceu em crise na primeira geração, por conta dos motivos que a gente colocou, Habermas e Honneth enterraram esse horizonte completamente. E a possível quarta geração também não consegue sair disso. Ela virou um eterno ajuste de legitimações normativas para tentar legitimar o próprio horizonte normativo, que é o próprio horizonte emancipatório, que é rebaixadíssimo. Para mim, e esse é o trabalho que eu pretendo me colocar para os próximos anos, se tudo der certo, tentar apontar que o fim da teoria crítica, enquanto campo crítico, significa a possibilidade de reabri-lo. Ou seja, a morte da teoria crítica significa a possibilidade de renascer. Não como colocou Losurdo. Aquele livro de Losurdo é horrível, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas no sentido de que é preciso ir à raiz do que faz a teoria crítica ser tão paralisada, que é o seu horizonte emancipatório. E aqui, claro, o meu horizonte emancipatório, o que eu tenho por horizonte emancipatório, né, pelo que eu fiz na militância nos últimos 10 anos, etc., ainda que eu esteja fora agora, é um horizonte comunista. É a hipótese comunista, né, como diz Badiou. Minha hipótese de sociedade é o comunismo. Mas um horizonte emancipatório anticapitalista em aberto mesmo. A possibilidade do ser, reabrir a possibilidade humana de pensar a emancipação. A gente fechou essa possibilidade completamente. Então, repensar as possibilidades de emancipação. Sabe? Eu não estou dizendo para a teoria crítica ser comunista, mas estou dizendo para a teoria crítica repensar a emancipação como a possibilidade humana que os seres humanos sempre fizeram ao longo da história, de pensar e repensar as suas formas de vida de maneira radicalmente criativa. Isso significa pensar o comunismo como ele vai ser de diversas formas diferentes, mas pensar horizontes anticapitalistas, outros, comunitários, enfim, anarquistas, outros istas, ou nenhum istas, enfim, mas simplesmente exercitarmos essa capacidade que a teoria crítica bloqueou de si mesmo, de ter a imaginação política como um elemento fundamental e constitutivo de processos emancipatórios radicais. Porque quando você toma a emancipação como partindo da justificação ou da legitimação dada por uma sociedade que já está aí, o máximo que você vai fazer é corrigir coisas que não tem correção necessariamente. Então, mais ou menos essa é meu balanço crítico sobre a teoria crítica. A teoria crítica tem muitas contribuições, textos fantásticos, debates incríveis. Ela enriquece muito a nossa forma de ver o mundo, porque ela complexifica demais as coisas, às vezes até demais mesmo. Traz uma visão de política radicalmente crítica, da qual às vezes você precisa mediar estrategicamente para colocar em prática. Mas mesmo com todos esses problemas, mesmo diante da sua morte, eu também estou matando todo mundo, né? Brincadeira. Mesmo diante da sua própria morte,
eu acho que ela tem condições de ressuscitar. Não como colocou Losurdo, acho que, mais uma vez, aquele livro de Losurdo é surrealmente ruim, né? Surrealmente ruim. Até porque Losurdo não é um autor ruim, como naquele livro. Mas, de toda forma, é possível, sim, renascer a teoria crítica. Mas não a partir desses pressupostos. Não a partir dos pressupostos que ela coloca. Né? Dos debates que ela coloca. É preciso refazer a teoria crítica a partir, e aí é o meu ponto de partida, a partir de uma geografia da enunciação dos problemas que leva em conta a urgência da necessidade de pensarmos imageticamente a possibilidade de um mundo novo, de um mundo para além do capital. É isso, pessoal. Valeu e até a próxima!